foi excluído da lista o nome do desembargador cuja notícia me fez perder o meu emprego. Eu posso me queixar de muita coisa, mas eu acho que um bem eu fiz ao Brasil. Esse desembargador, que eu não vou mais mencionar o nome dele, porque eu falei o nome dele demais ontem, e agora nós chegamos ao ponto crítico dessa minha primeira transmissão em Tremas nos Us. Os Tremas nos Us. Esse desembargador, ele foi limado. E ainda bem. Eu vou dizer uma coisa aqui, senhores. Eu não conheço esse desembargador de quem eu citei uma decisão polêmica no meu último programa Linha de Frente ontem. Gente, isso é sério. Eu fico emocionado quando eu falo o meu último Linha de Frente. Eu não o conheço, não sei como ele é pessoalmente. Eu não sei se ele é um bom pai de família, eu não sei se ele faz trabalhos beneficentes, eu não sei se ele é uma pessoa solidária, eu não sei se ele é um homem de fé, se ele é uma pessoa... Eu de maneira alguma, eu jamais poderia ofendê-lo. E ofender alguém é injustiçar alguém na sua honra. E honra, qual é o significado de honra? Honra é sinônimo de imagem. Honra é sinônimo de reflexo. Honra quer dizer aquilo que todos veem sobre nós, é aquela imagem que nós projetamos na sociedade, é o julgamento que o outro tem de mim. Falar em honra é falar em imagem social, é falar em reputação, é falar em qualificação social. Falar em honra é falar em julgamento. Falar em honra é falar em aparência. Portanto, eu jamais poderia manchar a honra de uma pessoa que eu não conheço porque eu não a conheço. Aliás, senhores, eu sequer sabia que existia até a data de ontem. Ontem, 22 de agosto de 2023. Até a data de ontem eu nunca tinha ouvido falar no nome desse desembargador, que, graças à repercussão do meu trabalho, não está mais na lista para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então eu não poderia falar mal da honra dele, porque eu não conheço, não sei quem é, não sei se tem família, se tem filho, se é um bom pai, se é um bom filho, não sei. Tanto é que eu não ataquei a honra dele. Não ataquei.
O que eu fiz então, Pavinato? Para te mandar embora, você fez algo de muito errado. E eu explico aqui o mandar embora também. Vou explicar na sequência. Porque não é assim, o Pavinato foi demitido. O Pavinato não foi demitido. O Pavinato vai explicar o que aconteceu com ele. Olha, eu falando de mim na terceira pessoa, né? Estou meio psicopata já. Bom, eu li uma notícia que estava na Folha de São Paulo, uma notícia que estava no jornal O Estado de São Paulo, ou seja, uma notícia, um fato. E não só que estava na Folha, não só que estava no Estado de São Paulo, mas que estava registrada nos autos de um processo brasileiro. O Pavinato ficou revoltado com um fato. E não com a honra de uma pessoa que ele conhece. Não conhece, aliás. E que fato é esse? Em 2011, esse desembargador, que graças a Deus, não corre... Mafê, você dançou com mais 10 livros. Que graças a Deus, não vai mais ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em 2011, ele decidiu um caso. Que caso é esse? Vocês sabem que no Brasil, meus senhores, existe o crime de estupro. O que é o estupro? Estupro é o sexo sem consentimento, o ato libidinoso sem consentimento. E o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é sexo com criança. E não adianta falar, ai, mas a criança consentiu. Criança não pode consentir. É uma lição básica do direito civil brasileiro. Até os 16 anos de idade. Até os 16 anos de idade, todo brasileiro é considerado absolutamente incapaz. O Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro. E essa era a lei vigente em 2011, quando este desembargador, que colocou um pedófilo na rua, esta era a lei vigente no Brasil, quando este desembargador colocou um pedófilo na rua. A lei brasileira dizia o seguinte: todo brasileiro de até 15 anos é absolutamente incapaz. De 16 a 17 relativamente, e só é absolutamente capaz a partir dos 18. Então, todo brasileiro, e essa era a lei vigente no Brasil. Essa é a lei vigente no Brasil, aliás, senhores. Querem saber? Querem saber? Desde 1917, há 100 anos. Ou vai dizer que um desembargador não sabia disso? Há 100 anos, praticamente, há 90 de 17 para cá, para 2011, há 93 anos. Há 93 anos, no Brasil, uma pessoa de 13 anos é considerada absolutamente incapaz. Então não vem falar como ele falou. Ele tentou ainda se justificar na decisão dele, foi o que me revoltou. Na época dos fatos, cara pálida, uma criança de 13 anos é absolutamente incapaz. Desde 1917. E o caso aconteceu nos anos 2000. Então não me venha falar que na época dos fatos, que isso é conversa para boi dormir. Então na época dos fatos, meu senhor, uma criança de 13 anos, ela é absolutamente incapaz. E o que quer dizer isso, senhores? Absolutamente incapaz. Não se pode dizer que ela consente com alguma coisa. Uma pessoa de 13 anos não pode assinar um contrato. Por quê? Porque ela não tem todos os filtros éticos formados no seu sistema neuronal. Uma criança precisa ser assistida, protegida. Uma criança não tem todos os recursos cerebrais para tomar uma decisão.
E é por isso que ela é absolutamente incapaz. E é por isso que dizer, a criança consentiu. É uma balela. É uma mentira cruel, é uma mentira desumana. Porque criança não pode consentir. O consentimento, senhores, e eu sei muito bem disso, porque tenho um mestrado e um doutorado em questões psiquiátricas voltadas para a aplicação do direito, só se pode falar em consentimento quando existe autonomia da vontade. Então não adianta falar a criança consentiu, criança não consente. Criança não decide. Se não quer isso, muda o direito. Vamos ser um país de pedófilos. Então esse desembargador, que me fez perder o emprego, não ele, porque ele não entrou em contato. Ele se resignou, ele deve estar sofrendo com essa decisão. E espero que esteja, porque Deus perdoa a todos que se arrependem. Todos, sem exceção. Ele inocentou um senhor de 73 ou 76 anos, um senhor septuagenário, que foi pego, um fazendeiro, foi pego na sua caminhonete, com uma menina de 14 e uma de 13. Para uma ele deu 40, para outra deu 50 reais, em 2011. A de 14 anos não é crime, Pavinato? Não. Infelizmente, a lei brasileira permite sexo com uma menina de 14 anos. Nos Estados Unidos, não. Menor de 18, você está em cana, bichão. Lá eles respeitam a infância. Aqui, se você é maior de idade, 14 anos não é nada. No Brasil, você pode dar uma Kama Sutra a partir dos 14. É uma vergonha. E cadê o Congresso conservador que a gente tem para mudar esta vergonha? Cadê? Não acha. Mas 13 não tem perdão. 13 a lei fala, 13 para baixo é estupro. 13 para baixo é estupro. Pronto, e acabou. Ah, mas teve consentimento. Criança não consente. Senhores, criança não consente. E ele foi pego com a menina de 13. O desembargador inocentou esse senhor de 70 e poucos anos, dizendo o seguinte, mas essa menina de 13, ela era prostituta, ela era drogada e ela era bêbada. É claro. É claro. É claro que eu fiquei com vontade de vomitar. E eu vomitei. Mas eu vomitei em cima do trabalho injusto, do trabalho criminoso, porque quem acoberta um crime é um criminoso. Quem faz com que um criminoso se torne impune é tão criminoso quanto o criminoso. Pode não ser considerado um criminoso da mesma espécie legislativa, do mesmo tipo criminal, mas participa desse crime de alguma forma. E a lei brasileira é muito clara. 13 anos é estupro, ponto e acabou. Essa decisão é imunda. E o que eu disse ao vivo foi, é uma pena que nós não podemos chamar de vagabundo um funcionário público que, ao invés de defender a criança, chama a criança de vagabunda. O que eu disse é que esse juiz, ao julgar este caso, é um tarado. E tarado tem várias acepções no dicionário.
Se a pessoa que ouviu a minha frase ao proferir tarado imaginou uma acepção só, eu não tenho culpa de ser mais inteligente. Eu não tenho culpa de ter um vocabulário mais rico. Eu não tenho que pedir desculpas por conhecer a língua portuguesa melhor que as outras pessoas. Tarado quer dizer pervertido. E não só no sentido sexual. Vão ao dicionário. Os convido a visitar esse livro tão esquecido que é o Dicionário da Língua Portuguesa. Pervertido, quando eu digo tarado, dentro de uma decisão judicial, eu digo que é aquele que perverte a aplicação da lei. E pediram para que eu pedisse desculpas por ter dito algo correto. Como é que eu posso pedir desculpas por ter dito algo correto? Hein? Como é que eu poderia pedir desculpas por ter dito algo com absoluta correção? Correção gramatical, correção moral, correção ética, correção frasal, sintática, semântica. Um juiz e um desembargador é um juiz de segunda instância. Um juiz que perverte a aplicação da lei é um tarado. Queira você ou não. Ou vai falar todos com seus amiguinhos. Ou vai falar linguagem neutra, cara pálida. Vai fazer tati-bitate. Eu conheço o dicionário. Se você não conhece, vá conhecer. Convido. É um prazer saber o significado das palavras. O uso correto do idioma é lindo. É maravilhoso. Então, senhores jornalistas, porque os jornalistas da esquerda, frisaram muito bem. Os jornalistas da direita frisaram a minha frase. Prefiro perder o contrato a perder a decência. Já os jornalistas de esquerda preferiram fixar. Ele chamou o juiz de vagabundo e tarado. Idiotas, porque eu não usei vagabundo e tarado na mesma frase. E usaram entre aspas. E aspas a gente só usa para fazer uma situação fidedigna à fala. Então são imbecis, analfabetos. E um jornalista analfabeto é um perigo para a sociedade. Porque a matéria-prima é a língua portuguesa. E se passar de 100 mil, eu vou dar mais 5. A Mafê dá mais 10? Então, se passar de 100 mil, a Mafê vai dar 40 livros. Ela já deu 20, já deu 30, tá igual o advogado do Mauro Cid, hein? Posso dar 30, posso dar 40, ela vai chegar a 40. Então, deem like, compartilhem o link. Se passar de 100 mil pessoas, a Mafê vai presenteá-los com 40 livros e eu vou ter que assinar 40 livros e nós vamos sortear 40 livros. E não se esqueça, tá? Tá aqui, ó. Entre no link presentedopave.com.br, faça parte do meu grupo de WhatsApp, você vai ganhar 2 livros digitais de presente e não vai me perder, mesmo que me mandem embora de todos os lugares, você vai estar comigo e eu estarei com você. Nossa, que coisa religiosa. Mas é verdade. O meu dia só está fazendo sentido agora, meus senhores. Eu passei o dia mal. Eu passei o dia triste. E é nessa hora que eu vejo a minha vocação, porque é estando com vocês que eu me sinto realizado, que eu me sinto feliz. Bom, então eu dizia que eu chamei o juiz de tarado, por quê? Porque ele perverteu a lei, e todos que pervertem alguma coisa são tarados. Então estava certo. Segundo, vagabundo. Eu não chamei o juiz de vagabundo. Eu não chamei o desembargador de vagabundo em nenhum momento. Podem olhar o vídeo de ponta cabeça. E eu não chamei de vagabundo. Ah, Pavinato, tiraram o vídeo do ar. Pois é. Eu tenho razão.
que se não tivesse, estava no ar e esfregava na minha cara. Mas eu não chamei o desembargador de vagabundo. Meu amigo Rodolfo Maris, que está sofrendo muito com tudo isso. Meu amigo Rodolfo Maris está sofrendo muito com tudo isso. Ele falou vagabundo, mas não para se referir, ao desembargador, para se referir ao estuprador. Ao septuagenário estuprador, pedófilo. Mas, infelizmente, nesse país a gente tem que tratar pedófilo com tapinha no ombro. Tem que fazer igual lá o José Dumont, aquele ator, ex-global, que ganhou uma sentença de 1 ano em regime aberto, que é pedófilo. Né? Então a gente tem que chamar pedófilo de bonitinho. Né? A gente aplaude pedófilo e depois doa para o Criança Esperança. Essa é a realidade brasileira. Afaga pedófilo e faz doação para o Criança Esperança. Enquanto que, quem chama um pedófilo de vagabundo, ou seja, chama um pedófilo daquilo que ele é, perde o emprego. Mas eu não chamei de vagabundo. Eu chamei de tarado, mas eu expliquei o sentido da palavra. E aí eu vejo que o meu problema é saber demais, é estudar demais, porque se eu fosse um pouquinho mais burro, eu conseguia pensar como as pessoas que me acusam de fazer o que eu não fiz, e que me insistiram para que eu me retratasse. E esta parte que eu queria explicar, né? Por que você fala que não foi demitido, Pavinato? Eu vou deixar claro. Mafê, mais 1.000 pessoas, hein? Você vai dançar com mais 10. Mafê perdeu R$2.000 hoje em livro para vocês, hein? 2.000, hein, Mafê? Eu vou dar um desconto, tá? Você pode usar o meu código de autor. Eu te dou 30% de desconto, tá bom? Você consegue, tá? Então, aí você... Ó, falta menos de 1.000 pessoas, hein? Já tem 30 já para ser sorteado. E você também não esquece de entrar no link presentedopave.com.br. Bom, aí estavam me pedindo o seguinte. Faltavam 4 minutos para acabar o programa. 4 minutos. E eu comecei a receber no ponto, né, a mensagem. Olha, o diretor de jornalismo, ele pediu para você se retratar do desembargador. Eu falei, não, eu não tenho do que me retratar. Eu só me retrato do que eu fiz errado, não teve nada de errado. Não, mas o Rodolfo falou do desembargador. Não, o Rodolfo chamou o estuprador de vagabundo, não foi. Eu presto atenção. Eu presto atenção nas coisas. Eu presto atenção nas coisas. Não, é para você se retratar. Não vou. Aí começou a várias, insistentemente, para você se retratar, se retratar, se retratar. No meu contrato, eu tenho, como apresentador, eu tinha, aliás, que agora não sou mais, isso me dói muito, eu tinha autonomia editorial. E, claro, a responsabilidade do que eu falo é minha. Se eu não falei nada de errado, ó, Mafê bateu, nós já temos 40 livros que vão ser dedicados e sorteados ao final desta live. Não sai daí, porque se sair, perdeu. Tá? Nós vamos, senhores, portanto, notar que eu tenho autonomia editorial, estava no meu contrato. Eu falei, eu não vou me retratar de algo que eu não estava errado, ponto 1. De algo que eu não fiz, ponto 2. E terceiro, mesmo que eu tivesse dito palavras de baixo calão contra o desembargador, coisa que eu não fiz porque eu não o conheço, eu só detonei a decisão que ele tomou. E, com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e uma livre docência em curso, eu acho que eu tenho mérito e critério acadêmico para detonar uma decisão judicial. Então eu não ia me retratar de algo que não merece retratação. Mas a insistência foi tanta e o desrespeito ao profissional foi tamanho que eu acabei cometendo o equívoco. Eu não devia ter dito isso no ar, né? A direção está me pedindo e eu não vou me retratar. Porque eu deveria pensar em pessoas que eu respeito muito. Quem você respeita muito, Pavinato?
Tutinha. É um cara que eu tenho um respeito inimaginável. Vocês não imaginam o que esse cara é genial. Porque se ele não acreditasse em mim, vocês sequer me conheceriam. Então eu devia ter pensado nele antes de ter falado o que eu falei. Porque pode acontecer qualquer coisa. Eu posso estar triste, eu posso estar bravo com o diretor, que é um funcionário dele. Mas eu não devia ter dito do jeito que eu disse. Porque eu tenho um respeito fenomenal por esse cara. Eu devia ter pensado na minha diretora Mariana, no meu diretor Carlos Aros, que são as pessoas que, se vocês conhecem o Pavinato, é porque eles acreditaram em mim. Mas eu usei, eu fiquei revoltado errado, disse o que disse, falei o que falei, e quando terminou o programa, eu me levantei, peguei meu crachá, fui até a sala do diretor em questão e ia entregar o meu crachá, falar: muito obrigado por esse tempo em trabalho, mas nós terminamos aqui, porque eu jamais vou me retratar de algo que não está errado. Mas esse diretor não quis me atender, falou: eu não vou falar com ele. E eu fui embora. E ele preferiu soltar uma nota na imprensa, dizendo que eu tinha sido demitido, quando antes disso eu tinha ido lá entregar meu... Mas ele não falou comigo e soltou uma nota da imprensa dizendo que eu tinha sido demitido. E é por isso que eu digo, eu reconheço tudo que eu faço, eu jamais vou permitir que coloquem na minha boca palavras que não são minhas. Vocês nunca vão ver sair da minha boca palavras que não são minhas. Porque eu prezo. Eu não posso dizer que eu prezo pela verdade, porque a verdade, no meu ponto de vista filosófico, ela está acima de qualquer ser humano. A verdade, ela está acima de qualquer instituição. A verdade está acima de qualquer coisa que nós, seres humanos, possamos imaginar. Nenhum ser humano pode falar em nome da verdade, porque ela está acima de todos nós. Mas da minha boca você só vai ouvir aquilo que eu acho que é verdadeiro. E existe uma diferença entre verdade e verdadeiro. Enquanto a verdade é aquilo que está acima de todos os seres humanos e que não pode ser detida por ninguém, nem por um grupo, nem por uma pessoa só. Aquilo que é verdadeiro é aquilo que está mais próximo dessa verdade que ninguém pode tomar para si, nenhum grupo, nenhum indivíduo. E o que é verdadeiro, o que está mais próximo da verdade, é aquilo que resulta do exercício da ética. É eu pensar um argumento, é eu pensar uma posição através do contraditório, através do olhar do outro, através da checagem de fatos. Então, em nome daquilo que não é verdadeiro, vocês nunca vão ouvir sair da minha boca palavras que não são minhas. É por isso que eu digo, eu não fui demitido. Eu coloquei à disposição. Porque eu jamais admitir um erro que eu não cometi, me retratar de algo que não é passível de retratação. Fui colocar o meu posto de apresentação com dor no coração, com lágrima nos olhos, o meu posto à disposição, mas eu não fui recebido, porque preferiu-se soltar na imprensa uma nota, antes mesmo de eu ser comunicado de uma decisão. Isso me deixa muito triste, porque, eu repito aqui, eu tenho uma gratidão imensa pela Jovem Pan.
eu não seria ninguém. Ninguém me conheceria se não fosse a Jovem Pan. Eu sou um fã da Jovem Pan desde que eu sou criança. E eu tenho um respeito imenso. E se eu ofendi pessoas como o Tutinha, que é um gênio, como a Mariana, como o Aros, como tanta gente que eu aprendi a amar e respeitar naquele lugar, se eu o ofendi, eu peço para que saibam que eu não ofendi nenhum de vocês, porque eu jamais faria isso. E as palavras que eu disse de que não me retrataria foram dirigidos àquele que pediu para que eu me retratasse sem ter que fazê-lo. Então fica aqui, meus queridos, a justificativa disso tudo. Nós chegamos a 105 mil pessoas nessa live. Nós vamos sortear 40 mil. Eu tenho alguns recados aqui.